2025. O ano da intimidade. Apóstolo José, vem para cá já, pega lá as suas coisas, vem para cá em nome de Jesus, amém, aleluia. Apóstolo José hoje é lá do Rio de Janeiro, e ele veio esse final de semana para cá, para São Paulo, para ministrar na igreja do pastor Anderson, e é uma honra ter o pastor Anderson aqui, filho nosso, hoje juntamente com os discípulos dele aí, o Mohan, né? Alguns irmãos, o pastor lá atrás. Deus seja louvado pela vida de vocês que estão aqui. Pastor José Wilson também hoje, nobre amigo também. Começamos junto a igreja, irmãos, esses caras aí foram os Eliseu que estavam comigo aqui, que fomos cortar árvore na beira do Jordão. E é uma honra ter vocês hoje aqui, amém, irmãos? Vamos recebê-los em nome de Jesus. Vamos recebê-los. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus, amém? E o apóstolo José é um amigão lá do Rio de Janeiro, que Deus nos deu o privilégio de conhecer e firmar uma aliança. E ele veio para ministrar no antes. Eu disse: domingo à noite você vai pregar lá na comunidade Ramar. Isso será motivo de bênção. Então estenda a sua mão para cá. Vamos orar por eles, vamos abençoar a vida dele, em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos a vida, Senhor, do apóstolo José, que o Senhor venha trazer para ele a tua revelação, e nessa noite, Senhor, que o Senhor venha nos mostrar qual é o verdadeiro motivo a qual existimos, Pai, e que o Senhor nos dê a direção, que o Senhor fale ao nosso coração, e que tudo que está dando errado possa começar a dar certo, que nós possamos enxergar e colocar as coisas no seu devido lugar. Usa a vida do teu servo, guarda o ministério dele lá no Rio de Janeiro, a família, a esposa, os filhos, todos, Pai, debaixo da tua santa mão. Nós abençoamos ele como igreja profética, para a honra e glória do teu nome, amém e amém. Amém, irmãos? Vamos receber o apóstolo José, vamos receber ele, em nome de Jesus. Seja bem-vindo. Amém, glória a Deus. Cumprimento essa amada igreja na graça e na paz de Cristo, amém? Eu quero dizer que é um motivo de grande alegria para mim. Estou feliz demais de mais uma vez estar aqui com os irmãos, e hoje com essa incumbência muito grande do Espírito Santo de ministrar a palavra, esse dia tão especial, Dia dos Pais. Eu quero já parabenizar todos os pais aqui presentes, que o Espírito Santo de Deus possa estar abençoando vocês, completando tudo aquilo que talvez não tenha chegado até a sua vida, o seu coração, neste dia, que o Espírito Santo possa estar complementando para a glória de Deus, amém? É um prazer grande para mim estar aqui, sabe por quê? Eu também sou filho desta casa, amém? Apesar da diferença de idade minha para o apóstolo, não sei se o apóstolo já fez 50, e eu esse mês faço 72, mas me sinto ainda jovem. O Senhor diz que na velhice eu ia dar fruto, então eu recebo isso, Mas eu também sou filho dessa casa, eu estou debaixo dessa paternidade, amém? E eu quero nessa oportunidade estar falando um pouquinho sobre paternidade, que eu sei que vocês estão trabalhando, o apóstolo está trabalhando com esse assunto aqui durante o mês de agosto, E eu quero estar desenvolvendo um pouquinho aqui desse assunto aí de paternidade, que eu gosto muito, e eu gozo dessa paternidade, do apóstolo Rogério, desse ministério aqui que eu aprendi a amar, eu conheci, e o meu coração ligou com vocês. Eu não consigo ficar distante, amém? Quando eu passo um tempo sem vir, eu fico com muita saudade de vocês,
Eu estou sempre falando com o apóstolo Rogério, a gente está sempre em contato, né? Amém? E esse fim de semana foi um privilégio muito grande. Fiquei ali na casa do pastor Anderson, né? Ministramos ali, participamos daquela intercessão, uma intercessão muito importante a nível governamental. Então, muito propício para esse momento que nós estamos vivendo. Então, foi assim, bênção sem medida sobre a minha vida. Tem um verso da palavra de Deus que se encontra em Lucas 1, verso 17, que diz assim: ele avançará na presença do Senhor, no mesmo espírito e poder de Elias, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, deixando um povo preparado para o Senhor. Amém, glória a Deus. Essa palavra é muito abençoada e abençoadora, porque ela diz que o Senhor traria um tempo que Ele ia lançar por terra, quebrar o poder do espírito da orfandade, né? E nós estamos vivendo esse tempo em que a igreja do Senhor, a igreja apostólica, principalmente, está avançando nesse espírito para quebrar a orfandade, jogar por terra todo espírito de orfandade e nós vivermos uma paternidade, tanto de Deus, que é o nosso Pai, também quanto aqui na terra nós precisamos dessa comunhão de pais e filhos. E o Senhor diz que Ele ia avançar, na presença do Senhor, no mesmo espírito e poder de Elias, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais aos filhos. Amém? Quem pode dizer glória a Deus nesta noite? Porque em algo que o Senhor está fazendo no nosso meio, nesses últimos tempos, e o Senhor está mudando, todo o pensamento. Eu quero ler aqui um texto que se encontra em Romanos capítulo 8, de 14 a 17, diz assim: porquanto todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vós não recebeste um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebeste o Espírito que os adota como filhos, para intermédio, ou seja, por intermédio do qual podemos clamar: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participamos da sua glória. Aleluia. Glória a Deus. Essa palavra é maravilhosa, porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele nos apresenta, Deus como o nosso Pai. Amém? Eu estava estudando esta palavra e estudei algo que me fez assim entender o quanto nós somos amados pelo Senhor Jesus Cristo, eu aprendi que no Antigo Testamento fala apenas 8 vezes no Antigo Testamento, de Deus como Pai. A palavra que traduz o Pai no Antigo Testamento é pater, do grego pater, que significa um pai distante,
um pai como criador apenas, um pai como um Deus distante, e esse não é o nosso Deus. Amém? Diga glória a Deus, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de perto, Ele está conosco o tempo todo. Nós podemos dialogar com Ele, né? Nós podemos falar com o nosso Deus. E aí, aprendi que no Novo Testamento, a palavra Pai aparece 272 vezes. Vocês estão vendo como é diferente? No Novo Testamento, aparece 272 vezes, e a palavra que traduz Pai para nós no Novo Testamento é Abba. Amém? Abba, é uma palavra que traduz uma intimidade, né? Uma proximidade do filho chamando o pai, do filho chamando o pai para perto dele, para eles conversarem, para eles trocarem ali carinhos. Abba, papai, paizinho, pai de amor, né? Como nós somos amados pelo Senhor Jesus Cristo. Amém? No Antigo Testamento aparece apenas 8 vezes, né? E ainda fala de um pai distante, de um pai que é apenas o Criador, né? Apresenta Deus para nós como um pai criador. Mas no Novo Testamento, Jesus, ele realmente desejava estar conosco, desejava estar fazendo uma comunhão conosco, ter intimidade conosco. Amém? A palavra aramaica, né, é Abba. Amém? Paizinho, pai de perto, pai de intimidade, pai presente nas nossas vidas o tempo todo, 24 horas por dia, a qualquer momento que nós precisarmos, Ele está conosco. Amém? Glória a Deus. Esse é o nosso Pai. Esse é o Pai que eu e você conhecemos. O verso 14 assim: porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós não recebeste um espírito que vos escraviza para andardes uma vez mais atemorizado, mas recebeste o Espírito que vos adota como filho, por intermédio do qual podemos clamar Abba Pai. Amém? Nós não recebemos um espírito que nos escraviza, ou um espírito que causa um temor. Não, nós recebemos um espírito que nós podemos clamar, um espírito que nos garante, que nos adotou. Amém? Diga glória a Deus. Um espírito que nos adotou como filhos. Isso nos dá uma garantia de que somos filhos. O Espírito Santo nos apresenta a Deus como nosso Pai, e nós podemos ter uma intimidade, né? Nós podemos ter uma intimidade com esse Deus, com esse Pai. Nós não somos órfãos, nós não vivemos mais numa orfandade, nós encontramos o amor do nosso Pai e vivemos nessa comunhão com Ele. Amém? Glória a Deus. É isso que a palavra diz, que viria um tempo em que o Senhor ia quebrar o espírito da orfandade. E isso aconteceu na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Você que está aqui hoje, nós podemos desfrutar desse amor do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos desfrutar desse carinho dele como nosso Pai. Ele disse assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Diga glória a Deus. Tudo aquilo que pertence ao Senhor Jesus Cristo pertence a mim e a você. Amém? Nós somos herdeiros de Deus. Que herdeiro? Herdeiro de quê? De tudo
que pertence ao Pai, é meu, é teu, pertence a você, porque o Senhor Jesus Cristo nos conquistou, nos comprou, amém, com um preço muito alto, preço de sangue, e nos introduziu na família de Deus, aleluia, e nós passamos a ser agora da mesma família, nós passamos a ser co-herdeiro com Cristo, herdeiro de tudo que Deus tem, amém, é nosso, querido, o Pai é nosso, amém. Jesus Cristo, quando foi ensinar os discípulos a orar, ele diz: quando vocês forem orar, entre no quarto, amém, feche a porta após vocês, e clama ao Pai, ao vosso Pai, que ouve no secreto, amém, diga glória a Deus, que ouve no secreto. Eu aprendi também que esse secreto, esse quarto, esse lugar secreto, amém, a palavra que traduz tameion, que é uma palavra grega também, que dá um sentido de câmara, um lugar secreto, um lugar fechado, um lugar aonde só a pessoa, o proprietário daquele lugar, ele tem a chave para entrar ali, amém, diga glória a Deus. O lugar secreto de Deus, só eu e você temos a chave para entrar lá. Só nós que somos filhos podemos entrar nesse secreto de Deus. E ele diz que quando nós quisermos falar com ele, nós entramos nesse lugar secreto, amém, e trancamos a porta, e ali só nós temos acesso àquele lugar. Então nós podemos ter uma comunhão direta com o Senhor, temos liberdade de trocar ali, uma ideia com o Senhor. Que ideia é essa? Falar com Ele do que nós precisamos, do que nós queremos, falar com Ele do quanto Ele é importante para nós, para mim e para você. E eu quero dizer que você que está aqui hoje, você que faz parte desse reino, amém, você não é órfão, você não está sozinho, você tem um pai que te ouve no secreto, um pai que a todo momento que você falar com ele está te ouvindo, amém? Ele diz: entra no secreto comigo. Aonde é esse secreto? Não é um lugar físico, amém? Esse secreto é uma intimidade que você cria com o Pai, amém? Nós estamos durante esse ano trabalhando com o tema de intimidade com Deus, Eu acredito que esse tema continua aqui também, porque foi o apóstolo que me passou esse tema, e nós estamos trabalhando esse ano todo, vamos até o final do ano, trabalhando com intimidade com Deus. É o que nós precisamos, de intimidade com o nosso Pai. Nós temos que gozar da intimidade do nosso Pai. Quem é filho, ele não fica perguntando ao Pai se ele pode fazer alguma coisa, se ele pode desfrutar de alguma coisa dentro da casa do Pai, porque ele é filho, ele tem intimidade, ele é dono, tudo que pertence ao Pai pertence ao Filho. Então, nós somos donos de tudo aquilo que pertence ao nosso Pai. Nós não precisamos mendigar nada, pedir alguma coisa, Não, aquele filho, o irmão do filho pródigo, ele não entendeu o que é viver uma paternidade, amém? Mas eu e você precisamos entender o que é paternidade. Paternidade é uma liberdade de estar com o Pai e de desfrutar de tudo aquilo que pertence ao Pai, amém? Glória a Deus. Então nós somos herdeiros e co-herdeiro, amém? Herdeiro de Deus e co-herdeiro com o Senhor Jesus Cristo, amém? Então todo espírito de orfandade que estava sobre a nossa vida, sobre mim, sobre você, foi quebrado, foi lançado por terra. Em Mateus 7, versos 9 e 11 diz assim: ou qual dentre vós é o homem que, se o filho
pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará o que é bom aos que lhe pedirem. Amém? Glória a Deus. Esse é o nosso Pai, esse é o nosso Deus, que é apresentado a nós pelo Espírito Santo como nosso Pai. Ele diz que qual o pai terreno, né? Eu sou pai de 5 filhos, bisneto ou padrasto, como é que é? Bisavô de 5 bisnetos também. E como pai, toda vez que o filho nos pede algo, nós nos esforçamos o máximo para poder atender o pedido do nosso filho, né? E o Senhor diz aqui: qual o pai que, se o filho pedir um pão, ele vai dar uma pedra? Ou pedir um peixe, ele vai dar uma serpente, né? E ele diz: se vocês que são maus, né? Porque bom é o Senhor, bom é Deus, né? Todo homem, ele é mau, né? Em comparação com o nosso Pai, nós somos maus. E o Senhor Jesus disse: se vós que sois maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Amém? Eu e você, tudo aquilo que nós precisamos, nós podemos pedir ao nosso Pai, que Ele nos dá. Amém? Nós só precisamos saber pedir. Apóstolo Tiago fala isso. Ele diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Pedimos com uma motivação errada. Se nós pedirmos com a motivação certa, Deus vai nos dar, porque Ele é o nosso Pai. E Ele não vai negar nunca nada daquilo que nós precisamos. Deus não nos dá tudo que nós queremos, mas Ele nos dá tudo que nós precisamos. Pode ter certeza disso. Aquilo que você precisa, Ele vai te dar. Aleluia. Glória a Deus. Assim, se vós, sendo maus, sabeis dar boas ou bons presentes, ou boas dádivas, né, aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. É o nosso Pai que está nos céus. Se nós pedirmos a Ele, Ele vai nos dar aquilo que nós precisamos, com certeza. Amém? Com certeza Ele vai nos dar aquilo que nós precisamos. O nosso Pai é zeloso, muito zeloso. A palavra diz aqui: e estáis esquecido da palavra de encorajamento que Ele vos dirige como a filhos. Ele diz: meu filho, não desprezeis a disciplina do Senhor, nem desanimais quando por Ele sois repreendido, pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus vos mostra como filho. Ora, qual o filho que não passa pela correção do seu pai? Mas se estás sendo orientado, qual todos têm tornado participante, então sois filhos legítimos.
mas bastardo. Além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educava e nós respeitávamos. Quanto mais devemos toda a obediência ao Pai dos Espíritos para então vivermos. Amém? Glória a Deus. A palavra diz para nós que o filho que não é corrigido, né? Ele não é filho, ele é bastardo. Nós precisamos de correção. E nós precisamos entender isso, que quando nós estamos sendo corrigidos pelo nosso Pai, é porque Ele nos ama. É porque somos amados por Ele. Nós temos um Pai zeloso. Amém? Diga glória a Deus. Nós aprendemos que toda correção no primeiro momento, ela não é um motivo de prazer, é algo que nós não gostamos de correção, né? Quando somos corrigidos, nós ficamos até um pouco entristecidos naquele momento, mas depois nós entendemos que a correção é para o nosso bem. Então eu e você que somos filhos, precisamos receber a correção do nosso Pai, precisamos ser corrigidos, né? Para que não sejamos de repente derrotados por algum erros nossos, né? Mas quando nós recebemos a correção, o Senhor está nos trazendo de volta para o lugar aonde nós precisamos estar como filhos, né? Nós não podemos mais voltar naquele estado de orfandade. Não, nós já fomos livres disso. Hoje nós somos filhos amados. O Espírito Santo nos apresenta a Deus como nosso Pai e diz que nós somos filhos amados. Então, querido, toda correção, ela é para o nosso bem. Quando nós estivermos sendo corrigidos, devemos suportar, amém, a correção. Devemos aceitar a correção, né? Porque nós somos filhos e filhos amados. Se nós não estamos sendo corrigidos, é porque nós não estamos sendo vistos como filhos amados. E nessa noite, nessa breve reflexão que eu trago nesta noite para nós, não é uma pregação, uma ministração, é apenas uma reflexão. Nessa noite dos pais, dia dos pais, né? Para nós lembrarmos que nós somos filhos, né? Assim como nós temos um pai terreno, nós temos um pai celestial, e nós precisamos estar convictos de quem é o nosso pai, né? De que tudo que ele tem é nosso. Nós não precisamos pedir a ele: pai, eu posso fazer isso aqui em casa? Eu posso pegar alguma coisa que te pertence? Eu posso usufruir de algo? Não, nós não precisamos disso, porque é nosso. Amém? Tudo que o Pai tem é teu. Você pode usufruir da bênção do Pai. Amém? Glória a Deus. Fica com esta palavra nesta noite. Amém? Recebe no teu coração. E não esqueça que verdadeiramente o nosso Pai, Deus é o nosso Pai, Ele é o Senhor, aleluia, da nossa vida, amém? Ele é o nosso Senhor, Ele é Ele que deseja o nosso bem, deseja o meu bem, o seu bem, Ele está sempre torcendo para que nós entendemos a presença dEle como Deus aqui, e é nosso, amém? Glória a Deus. Ei, do apóstolo Rogério. Ei. Alô? Ei.
Glória a Deus. Amém? Graças a Deus. O apóstolo Rogério está chegando aí, né? Mas nós precisamos, querido, nós precisamos disso, entender que nós não somos órfãos, amém? Nós temos um Pai, e toda correção, né, ela parece que é para o nosso mal, mas ela é para o bem, amém? Ela é para o bem, ela é para nós não sairmos de debaixo dessa cobertura, amém? Que é a cobertura do Pai, que é a proteção do Pai. Todos nós aqui somos filhos e entendemos como é que funciona isso, né? O Pai, quando vê que nós estamos distanciando da vista dele, do alcance dele, né? Você que tem filho pequeno, você está o tempo todo atento com o seu filho, né? E quando ele começa a distanciar da sua vista, você já procura o filho, né? Você já o procura para que você possa estar controlando os passos dele, né? Para que você possa cuidar, para que você possa protegê-lo, né? Pastora, amém? Pode chegar aqui que eu já terminei aqui a minha palavra, amém? Minha reflexão. E nós precisamos estar guardados, né? Protegido pelo nosso Pai. E esse Pai que o Espírito Santo apresenta para nós, ele é um Pai bondoso, protetor, né? Cuidadoso, zeloso, que zela por mim e por você, que zela pelos seus filhos em todo o tempo. Então não saia da cobertura do Pai. Amém? Glória a Deus. Aleluia.